Encerramos hoje o prólogo do Evangelho de Mateus, apenas para situarmos aqui, nesses dois primeiros capítulos, que é a introdução do Evangelho. O autor aqui está nos introduzindo o seu personagem principal do seu livro, o Messias Rei Jesus Cristo. E nesse prólogo, Mateus ele inicia ele com a genealogia de Jesus, onde essa genealogia aponta para o tão esperado Messias da nação de Israel. Depois, Mateus vai utilizar vários eventos que cercam o nascimento do Senhor Jesus para mostrar que esses eventos são cumprimentos de diversas profecias bíblicas acerca do Messias. É bom nós lembrarmos que Mateus ele não está escrevendo aqui um livro de ficção. Ele está narrando eventos históricos sobre a vida desse homem chamado Jesus Cristo. E que esse Jesus que ele está introduzindo aqui é o Rei, o Messias, o Salvador esperado pela nação de Israel. Ele é o Messias anunciado e profetizado no Antigo Testamento, mas que foi rejeitado pelo seu povo, foi morto e também crucificado. É realmente difícil, irmãos, nós entendermos como um Messias, um Salvador, que viria para estabelecer o seu reino, um reino de justiça e paz, que viria a salvar o seu povo do pecado deles. Como esse homem tão importante poderia ter sido morto como um criminoso, crucificado da forma mais cruel que existia naquela época? Eu imagino que todas as pessoas daquele tempo ficaram muito confusos com isso, porque celebraram até um determinado momento a chegada desse Messias, mas agora ele tinha sido morto, crucificado. E até mesmo os apóstolos, e nós podemos ver pelo último capítulo de Marcos que nós lemos aqui, até eles ficaram incrédulos com aquilo, com toda aquela situação. A Bíblia relata essa incredulidade em relação aos acontecimentos que cercaram os últimos instantes de Jesus neste mundo. Mas a principal dúvida que devia pairar para esses homens, os apóstolos, é como anunciar esse Messias que nasceu, mas que foi morto, que foi crucificado. E nós sabemos, pelo relato do Evangelho, que ele ressuscitou. E isso é a grande prova de que Jesus é quem ele disse que era. É a grande prova de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do seu povo. Mateus, ele viu Jesus ressurreto. E agora, ele escreve esse livro para relatar ao seu povo, às pessoas, o seu tempo, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele aprendeu juntamente com o seu mestre, Jesus Cristo. E nesse seu prólogo, Mateus, ele demonstra que o Messias veio, mas talvez não da forma como ele era esperado pela maioria. Mateus vai nos mostrar no texto de hoje algumas faces de um Messias diferente da face tradicionalmente esperada de um Salvador, de um libertador. Da mesma forma que ele apresenta essas faces que são estranhas pelo cargo, pelo ofício de Cristo, são difíceis de identificar como alguém que viria para libertar o seu povo, para salvar o seu povo. Ele demonstra que tudo isso era cumprimento de profecias. Então vamos ler o texto, Mateus capítulo 2, os versos 19 a 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel.
Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Bondoso Deus, nós clamamos a Ti, pedindo a Tua direção, Senhor, a Tua condição, por essa exposição do texto bíblico, que a gente possa extrair do texto aquilo que o Senhor tem a nós aqui essa noite, que possamos buscar com reverência, temor e tremor, Senhor, essa exposição, e que o Senhor nos prepare o nosso coração para receber essa mensagem com poder, e um poder que vem apenas da Tua própria palavra. Nós oramos e clamamos em nome de Cristo. Amém. Então Mateus nos apresenta aqui nesse texto 3 faces bastante diferentes das características esperadas em um Salvador. Ele vai nos apresentar aqui o Messias perseguido, o Messias desprezado e o Messias insignificante. Irmãos, hoje nós possuímos uma mente que ela é formada pelo Novo Testamento. Nós crescemos na cultura ocidental, nós crescemos ouvindo histórias sobre esse Jesus. Eu sei que cada vez menos nós ouvimos histórias sobre ele no nosso mundo ocidental, mas a maioria de nós cresceu ouvindo sobre Jesus, conhecendo da história, principalmente nessas épocas que nós estamos chegando, períodos natalinos. Nós conhecemos um pouco da história daquele menino Salvador que veio e que morreu naquela cruz. Mas tente pensar por um instante com a mente daquele povo que recebeu em primeira mão esse evangelho de Mateus. Pense quanto foi difícil crer que a pessoa que veio nos salvar foi uma pessoa perseguida, uma pessoa desprezada e que surgiu de uma maneira insignificante. O que Mateus faz aqui no texto de hoje é mostrar por meio dos profetas que tudo isso fazia parte do plano eterno de Deus. Que nada desses eventos ocorreram por acaso. O Messias, ele não foi derrotado naquela cruz. E o meu propósito aqui essa noite é extrair aqui deste texto todas as informações acerca dessa chegada de Cristo. O Messias que veio ao mundo como um servo sofredor. E para iniciarmos, vamos ver onde o texto nos mostra o Messias perseguido. Então, na leitura do texto, fica bem evidente essa informação do Messias Rei e Salvador sendo perseguido desde o seu nascimento. O autor deixa bem claro aos seus leitores que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, ele sofreu atentados contra a sua vida desde que ele era um indefeso bebê. Jesus só não foi morto antes porque Deus interferiu de maneira direta nesses eventos. Nós encontramos aqui no versículo 22, por exemplo, a 4ª ocorrência de uma divina advertência para salvar a vida de Jesus. No verso 19, o anjo aqui vai aparecer pela 3ª vez. E tudo isso acontecendo apenas nos primeiros anos de Jesus Cristo. Isso tudo apenas confirma cada vez mais o plano soberano de Deus na redenção do seu povo. Deus, ele esteve ativo o tempo todo. Tudo se cumpriu conforme ele mesmo determinou, desde a eternidade passada. Agora vamos meditar no texto na questão dessa perseguição sofrida por Cristo. Jesus ele foi perseguido por quem aqui no texto? Neste momento específico, Jesus estava sendo perseguido por um rei, Herodes. Agora, o texto nos informa que Herodes morreu. Mas aparentemente o seu filho, Arquelau, ele também se constituiu uma ameaça. Parece que ele herdou toda a maldade do seu pai. Então, mais para frente,
na sequência do Evangelho de Mateus, nós veremos outros tipos de perseguição impostas a Jesus. Jesus também vai ser perseguido pelos religiosos da sua época. Eles, esses homens de fé, farão de tudo para condenar e matar a Cristo. E esses religiosos vão ser diretamente os responsáveis pela sua crucificação. Mas além dos reis e dos religiosos, Jesus sofrerá mais uma perseguição, a perseguição do homem comum, do povo em geral. Nós veremos nos relatos, principalmente na crucificação, dos soldados escarnecendo a Cristo, os ladrões da cruz zombando com Jesus, muitas pessoas comuns acompanhando os ritos da crucificação, todo aquele processo doloroso daqueles últimos instantes de Jesus. Os textos nos mostram que elas acompanharam Cristo e elas agrediam a Cristo fisicamente. Pessoas comuns cuspiam no Senhor Jesus, xingavam e assim por diante. Jesus, ele foi perseguido, portanto, por todo tipo de homem. Desde o rei, passando pelos religiosos, até chegar nos homens comuns. Agora vamos pensar sobre os motivos que levaram Jesus a ser perseguido por todos os homens. Para Herodes, o nascimento do menino rei dos judeus era uma ameaça ao seu governo, que já andava em baixa naqueles dias. Jesus, ele representava uma ameaça à perpetuação de poder do rei Herodes. Apresentava uma ameaça ao seu próprio orgulho e à ambição desse terrível rei chamado Herodes. Para o religioso, as motivações não eram muito diferentes da do rei Herodes. Jesus era a mais pura ameaça ao sistema religioso daqueles dias. Uma religião baseada na aparência, mas de um coração distante de Deus. Jesus, em determinados momentos, relatado nos evangelhos, vai chamar aqueles religiosos de raça de víboras. Vai dizer para eles que eles são como um sepulcro caiado, ou seja, aquele túmulo de cemitério com mármore que é bonito por fora, mas dentro está cheio de ossos, está fedendo. Jesus vem diretamente contra todo o sistema religioso da sua época, mostrando que uma religião de aparência não religa ninguém a Deus. O que importa é um coração temente ao Senhor, um coração que busca de todas as formas glorificá-lo. Já para o homem comum, digamos assim, a santidade de Jesus, a sua bondade, a sua misericórdia, demonstrada ao longo de toda a vida dele nesse mundo, essa santidade soava como uma ofensa para a vida pecaminosa do homem. A santidade de Jesus ofende o pecador. O homem comum, ao ver aquele Jesus que ele acompanhou, que ele viu tantas vezes, ensinando de um padrão tão elevado, mostrando a sua bondade, a sua compaixão, esse homem pecador viu naquele caminho para a cruz um Cristo fragilizado. E ele viu ali uma oportunidade de exteriorizar todo o mal que existe dentro dele. Botar para fora o pecado que reina no seu coração. E esse tipo de reação, irmãos, é muito comum em nossos dias. A oportunidade do pecador botar para fora todo o mal. Se você estiver num lugar movimentado e gerar um pequeno tumulto e acusar alguém de estupro, muito provavelmente aquela pessoa vai ser linchada pelos demais, sem nem se preocupar se aquilo era verdade ou não. Quantos casos assim nós vemos no mundo? As pessoas aproveitam uma situação para colocar todo o mal que está dentro deles para fora. O pecado, ele torna o homem sedento por uma oportunidade
de exteriorizar toda a sua maldade. Além disso, Jesus dizia abertamente para as multidões sobre o problema do pecado, sobre a necessidade de arrependimento. Jesus falou sobre o inferno. Isso não é nada agradável ao ouvido do homem ímpio. Quem gosta de ouvir que terá prestar contas com Deus da sua vida? Quem gosta de ouvir que se continuar em pecado sem se arrepender, vai passar uma eternidade em tormento? Ninguém, irmãos. É só lembrarmos que enquanto Cristo, ele operou milagres da multiplicação de alimentos, por exemplo, ele estava sendo seguido por uma imensa multidão. Milhares de pessoas seguiam aquele homem que dava alimento e que curava enfermos. Essas pessoas viram os milagres de Cristo com seus próprios olhos. Elas se admiravam com os seus ensinamentos. Essas pessoas certamente viram que Jesus não era um homem qualquer. Viram toda a sua bondade e amor. Mas toda aquela multidão desapareceu quando Jesus estava sendo crucificado. Na verdade, muitas pessoas que se alimentaram com os milagres de Cristo provavelmente estavam entre aquelas que gritavam: crucificam, crucificam. O ponto fundamental que liga o rei, o religioso e o homem comum é o mal que habita e reina no coração de todo ser humano. A luz, ela afugenta as trevas. Para que as trevas sobrevivam à luz, é necessário que a luz seja apagada. E foi isso que aconteceu. Para que a maldade permanecesse, para que o rei pudesse se perpetuar no poder, para que o sistema religioso continuasse lucrando às custas do povo, para o homem comum permanecer sem a sua culpa da prática daquele pecado que tanto ama, o homem precisava apagar aquela luz que havia vindo. O homem natural, ele não quer ser condenado pelas suas práticas pecaminosas. João, capítulo 3, versos 19 e 20, vai dizer claramente isso. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Foi isso que aconteceu com Cristo. Jesus foi perseguido e permanece sendo perseguido por todo aquele que pratica o mal e que teme que o seu pecado seja exposto por Cristo. Apenas, irmãos, quem já teve seu coração regenerado pelo Espírito Santo é que deseja estar exposto a essa luz. Para que nessa exposição os seus pecados sejam realmente revelados e assim ele possa se santificar diariamente por meio dessa exposição à luz. Só que Jesus não está mais aqui fisicamente entre nós. Então onde estará essa luz para nos expor a ela? Essa luz que João citou e que expõe o nosso pecado. Essa luz está aqui. Palavra de Deus. É nela que nós encontramos Cristo. É por meio dela que os nossos pecados são expostos a nós. Só que se você ama essa luz, e se você quer ser mais exposto a ela, se você quer cada vez mais se tornar parecido com Cristo, saiba de uma coisa: essa semelhança, ela não vai te trazer apenas a santificação, apenas os louvores de uma vitória, mas ela trará, além do que a santificação, a mesma perseguição que ele sofreu.
Jesus diz aos seus discípulos, o próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, ele diz assim: ouça, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Ele diz: tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais, serão chicoteados nas sinagogas, por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Percebam aqui a semelhança na perseguição. Jesus diz que os seus discípulos sofreriam a perseguição dos governantes. Ele diz: vocês serão julgados diante de governadores e reis. Aí ele diz: sofrerão perseguição de religiosos, serão chicoteados nas sinagogas. E também seriam perseguidos pelos homens de maneira geral. Ele diz: todos os odiarão por minha causa. E isso, irmãos, pode para nós parecer ser muito distante. Uma coisa tão longe da realidade, a gente sendo colocado para ser julgado diante de reis e governantes, sendo chicoteado numa sinagoga. Isso parece tão absurdo para nós, mas não é para a maioria dos cristãos no mundo. A maioria dos cristãos desse mundo sofre perseguição, irmãos. E por isso, em primeiro lugar, louve a Deus pela paz que nós desfrutamos hoje. Louve ao Senhor por isso. Mas use dessa paz para meditar sobre o seu próprio cristianismo. Você estaria disposto a enfrentar esse tipo de perseguição por Cristo? A sua fé é firme o suficiente para suportar prisões e açoites? Será mesmo, irmãos, que nós suportaríamos isso que Jesus fala aos seus discípulos? Será que Cristo é tão grande na minha vida ao ponto de eu jamais negá-lo, em circunstância alguma? Isso pode ser distante para nós, mas a realidade do mundo está mudando rapidamente. Pensamentos anticristãos estão cada vez mais na moda. Você está disposto a se posicionar contra o mundo? Contra esse padrão imposto pela sociedade? E muitas vezes ter que se posicionar contra o seu patrão, contra o seu professor, contra muitas vezes os seus próprios familiares, por meio de defender a sua fé em Cristo? Ou você será daqueles que querem só se alimentar das coisas boas de Cristo, mas na hora do aperto estará com os outros gritando: crucificam, crucificam? Será que nós queremos nos identificar com Cristo apenas com as coisas boas que Ele pode nos dar? Uma vida eterna, salvação? Ou nós estamos dispostos a nos unir a Ele em tudo, até mesmo na sua perseguição? O que eu jamais quero transmitir aqui, irmãos, é uma falsa segurança de salvação para vocês. Eu jamais quero deixá-los confortáveis em relação a ser um discípulo de Cristo, porque eu não vejo essa tranquilidade nas Escrituras. Jesus não disse: estarei enviando vocês para um passeio no parque. O que Jesus afirma é: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E reflita sobre isso. Pense sobre a sua própria fé sendo colocada em prova numa circunstância extrema. Como você se sairia? E pense honestamente. Pense honestamente sobre isso. Será que você está disposto a abrir mão de práticas que a palavra de Deus expõe como pecaminosas na sua vida? Esse é o ponto, irmãos.
Quanto mais contato vocês tiverem com a palavra de Deus, mais coisas vocês vão ter que deixar para trás. O velho homem morreu. Em segundo lugar, vejamos o Messias desprezado. Irmãos, para nós entendermos essa associação entre a afirmação de Mateus, de que o fato de Jesus ser chamado Nazareno, isso é cumprimento de profecia bíblica, e que falam diretamente sobre a rejeição que Cristo sofreria, o desprezo que as pessoas manifestariam por ele, é necessário que a gente entenda o que a palavra Nazareno carrega para a cultura daquela época. Há um texto no Evangelho de João que traz para nós uma boa ideia de como era vista a cidade de Nazaré para o povo naqueles dias. Está em João capítulo 1, verso 45 e 46. Ele diz assim: Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. O seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, ele não nasceu em Nazaré, irmãos. Jesus, ele nasceu em Belém, na cidade de Davi, mas ele foi criado em Nazaré, uma pequena cidadezinha, povoada por poucas centenas de pessoas, uma cidade que nunca é mencionada no Antigo Testamento, uma cidade situada dentro de um distrito muito mais associada com os gentios do que com o povo de Deus. E a expressão Jesus de Nazaré, ela tem a intenção de ofender. Não é um título amigável que deram a Jesus, um título carinhoso ou algo do tipo. Cristo, ele não ficou conhecido como Jesus o belemita, porque ele havia nascido na importante cidade de Belém. Nós, hoje, irmãos, podemos ler o título Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, e nós não temos essa ideia da ofensa, do escárnio. Mas o leitor deste evangelho, lá no primeiro século, ele sabia muito bem o que esse título representava. Aí vem Mateus e diz, até mesmo esse título, que tem uma intenção de ofender, de fazer deboche sobre Jesus, até mesmo isso é cumprimento de profecias. Mas não de uma profecia dita sobre o local onde Jesus viveria, Nazaré. Até porque essa cidade nunca foi citada por nenhum profeta. O que Mateus está dizendo é que as profecias do Antigo Testamento predisseram que o Messias seria desprezado. E dessa forma aqui o autor nos apresenta a essência de diversas profecias sendo cumpridas, e não apenas uma única citação de um profeta. É por isso que no verso 23, aqui ele diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. No plural, ele agora não está citando uma profecia, ele está citando um conjunto de profecias bíblicas. Então vamos para alguns textos que comprovam as profecias que Mateus diz aqui, de que o Messias seria desprezado. Vamos começar com 2 salmos messiânicos. São salmos que apontam para o Messias. O primeiro, 22, versos 6 e 8, que diz assim: todos me insultam e me desprezam. Os que vêm zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Lá no Salmo 69, verso 8, ele diz: até os meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido. Depois, nos versos 20 e 21, os insultos deles me partiram o coração, estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viessem me consolar. Em vez disso, põem veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. Agora vejamos uma citação contundente do profeta Isaías sobre o Messias. O famoso texto de Isaías 53, versos 2 a 3. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em erva seca. Não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência.
nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Foram textos como esse que levaram Mateus a afirmar no verso 23: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. O título Nazareno carrega todo o desprezo que Jesus enfrentou neste mundo. E nisso se cumpriu o que os profetas haviam anunciado. Jesus foi desprezado pelo rei, desprezado pelos religiosos, desprezados pela sua própria nação, desprezado pela sua própria casa, desprezado pelos homens comuns. O mais interessante é que essas reações continuam existindo para nós, mesmo depois de mais de 2000 anos da sua morte. E para mim isso é a mais pura evidência de que Jesus ainda vive. As pessoas continuam a rejeitá-lo. Ainda existe aquele que tenta matar Deus e dizer que Jesus nunca existiu, que tudo isso foi invenção e blá 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 blá, aquele papinho de sempre. Mas hoje esse tipo de argumento é só alguém muito alienado, que não consulta nem as fontes históricas para saber se Jesus existiu ou não. Mas tirando esse extremo, irmãos, você encontrará muitas pessoas que dizem que creem em Cristo, que ama Jesus, que inclusive já aceitou Jesus em sua vida. Mas se você escavar um pouquinho mais fundo nessa crença, você poderá talvez perceber várias formas de desprezo por Cristo. Você encontrará aquele que diz crer em Jesus, mas que reduz em Jesus a um mero exemplo de conduta, um exemplo de vida a ser seguido, um exemplo de generosidade. É o Jesus Espírito do Natal. Faça o bem para o próximo, como Jesus fez. Mas você vai perceber claramente que esse Jesus pregado como Espírito natalino, ele não é divino. Esse Jesus não morreu pelo pecado de ninguém. Em outros casos, você vai encontrar Jesus sendo desprezado por meio de caricaturas dele mesmo. O que eu quero dizer com isso? São os famosos Jesuses, escrito com a letra G, que são oferecidos pelas igrejas afora. O Jesus da prosperidade, o Jesus da autoajuda, o Jesus da bênção e do milagre instantâneo, o Jesus que vai fazer tudo aquilo que você desejar, o Jesus que é um servo ao seu dispor. Existem ainda, irmãos, casos mais sutis de desprezo a Cristo. Nós temos aqueles que frequentam boas igrejas, igrejas bíblicas sérias, igrejas que ensinam o verdadeiro evangelho, que pregam as palavras de Cristo e todos os seus ensinamentos, mas essas pessoas, mesmo ouvindo essa doutrina, desprezam a Cristo, ignorando os seus ensinos. São aqueles que Tiago condena na sua epístola, são apenas ouvintes, mas não praticantes da palavra. Esquecem que ninguém é salvo pelo ouvir. Esquece que no ouvir e não praticar demonstram o mais puro e grosseiro desprezo por Cristo. Sabem que precisam tomar decisões de acordo com a palavra, abandonar práticas pecaminosas, mas não o fazem. Desprezam a Cristo e a palavra de Deus. E esse talvez seja o maior desprezo de todos. Porque nós temos que levar em conta a quantidade de pessoas que não tiveram o privilégio de ouvir o verdadeiro evangelho sendo pregado de maneira clara. Outra forma sutil de desprezo é quando nós deixamos de proclamá-lo. A falta de proclamação, a falta de evangelismo, de anúncio das boas novas no contexto particular, individual, um silêncio pessoal sobre Cristo, ele acaba proclamando uma outra informação.
a nossa incredulidade. O silêncio no evangelismo denuncia a nossa falta de convicção nas boas novas. O evangelho são as boas novas de Cristo. A chegada do Messias Rei, Salvador dos pecados, que veio para nos redimir. E uma pessoa que crê nessas tão grandes e preciosas verdades, nessas tão grandes boas notícias, jamais vai deixar de anunciá-las. Existe um desejo de proclamar às pessoas ao seu redor. Há um desejo que as pessoas saibam a esperança para o pecador. Se você não proclama as boas notícias de Cristo que você recebeu, isso talvez ocorra porque essas notícias, na sua opinião, não são tão boas assim, que devam ser anunciadas. Ou talvez a sua vergonha, o seu medo de não ser aceito, de rejeição, lhe impeça disso. E neste caso, talvez você ainda não tenha realmente entendido aquilo que Cristo fez por você na cruz. Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, desprezado nos tempos antigos, desprezados em nossos dias. E por fim, nós temos aqui no texto o Messias insignificante. Para entendermos aonde o texto de Mateus sugere essa insignificância de Cristo, é necessário nós lermos mais uma profecia do Antigo Testamento que apontam para o Messias, também de Isaías, no capítulo 11, verso 1. Ele vai dizer assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Os judeus entenderam que o renovo, o rebento que viria da linhagem de Jessé, que é o pai de Davi, ou seja, esse ramo da linhagem de Davi, que é citado aqui nesse texto de Isaías, isso era uma profecia sobre o Messias. O que Mateus aparentemente faz aqui, nesse texto, é um trocadilho com a palavra hebraica que aparece em Isaías, traduzida como renovo. Essa palavra é muito parecida com a palavra grega nazareno. Então ele cita indiretamente Isaías aqui como um trocadilho de palavras. Segundo Isaías, que profetizava neste momento em tempos de exílio, que nós já falamos um pouco na semana passada sobre o exílio. Com o exílio, a deportação do povo, levado como escravo, a árvore de Davi seria derrubada, restando apenas o toco. Até a tradução melhor do hebraico não é tronco, é toco mesmo. A ideia é de uma árvore cortada, restando apenas o toco dela no chão. E desse pequeno desse toco que restou, brotaria um renovo. Brotaria um novo ramo, um rebento. Então imagine, irmãos, uma grande árvore. Uma árvore daquelas centenárias que precisam de várias pessoas para abraçá-la, fazer uma corrente para conseguir abraçar. Aí imagine essa árvore foi cortada, derrubada, restando apenas aquele pequeno toco no chão. Aí imaginem um pequeno galho verde nascendo ali, desse toco. Ao olharmos essa cena daquele pequeno galhozinho novo brotando, aquele pequeno ramo, ele certamente pareceria insignificante diante daquela grande árvore que foi derrubada. A ideia é nós olharmos aquela árvore centenária que foi cortada e agora brotou um raminho ali. Você vai olhar para aquilo e vai... não tem grande importância o raminho que está nascendo diante da grande árvore que foi derrubada. Essa é a analogia feita por Mateus aqui, afirmando que o Messias, esse novo ramo profetizado por Isaías, surgiria em um mundo de uma maneira grandemente humilde, em uma posição baixa. E isso considerando a importância de quem Cristo é. Ele é um rei, ele é o Salvador. Jesus, o rei, o Messias, tão esperado pela nação de Israel, mas é um rei que não introduziu o seu reino com pompas de um grande rei, de um monarca. Ele não introduziu o seu reino com um espetáculo digno dos maiores reis. Jesus veio, como a profecia de Isaías sugere, sem chamar a atenção. Ele veio como um servo
perseguido e desprezado do Senhor. Um homem considerado pela maioria das pessoas como alguém insignificante. Nós devemos lembrar que Jesus, como Deus que é, ele possui todos os atributos da divindade. Jesus é todo poderoso para fazer o que ele bem entende. Não existe limitações para Jesus. E podendo ser quem ele bem entende, viver da maneira como ele bem quisesse neste mundo, afinal de contas ele é dono, ele é o criador de todas as coisas, ele decide vir ao mundo de uma maneira insignificante. Nasceu em uma família pobre, em um local pobre, conviveu com pessoas pobres, e ele fez isso por pura humildade. Em cada detalhe da vida de Jesus, ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Nós vamos pegar essa informação agora e trabalhar com ela. Jesus é o dono de tudo. Possui poder para realizar o que bem entende. Ele podia assumir a posição que ele quisesse, nascer na família que ele escolhesse. Agora imagine você com esse poder. Imagine você, que escolha você tomaria? Seriam as mesmas escolhas de Cristo? Verdade, irmãos, é que nós somos inclinados a buscar as coisas grandes desse mundo. Quem nunca olhou para a vida de alguém e pensou: eu queria ter a vida desse cara. Eu queria estar no lugar desse homem, ou daquela mulher, seja o que for. Esse exemplo, irmãos, do Jesus insignificante, ele serve para dar um basta nesse tipo de pensamento. Ter uma carreira profissional de sucesso, possuir uma posição elevada na sociedade, ser alguém famoso, tudo isso, de acordo com o exemplo de Jesus, não são de forma alguma importantes como nós costumamos achar. O exemplo de Cristo anda no caminho oposto. Ele nos ensina que orgulho, cobiça, desejo carnal pelas coisas e os prazeres desse mundo, tudo isso é pecado e um pecado grave. Como disse certa vez J.C. Ryle, ele disse que o orgulho é o mais antigo e o mais disseminado dos pecados. A humildade é a mais rara e bela de todas as virtudes. Pouco importa, irmãos, se somos ricos ou pobres. Pouco importa se moramos em uma mansão ou numa pequena casa alugada. Pouco importa se temos títulos de bacharel, de mestrado, doutorado, ou se mal e mal fomos alfabetizados. O que realmente importa é para onde nós iremos depois que nós morremos. Será que eu viverei para sempre no céu? É isso que possui valor para nós. A realidade é que a maioria das pessoas, a maioria de nós, viveremos vidas comuns. Nós não seremos pessoas conhecidas do público. E, irmãos, nós vivemos um tempo onde ser conhecido ou ser reconhecido é quase uma obsessão. Pessoas com depressão profunda, buscando sucesso a todo custo, ou tentando se manter nele. Quantidade de pessoas que aos nossos olhos têm tudo aquilo que nós sonhamos e que tiram a sua própria vida. Não há problema algum, irmãos, em ser um desconhecido do público. O problema está quando você é um desconhecido para Deus. As pessoas, elas não reconheceram a importância de Cristo. Mas isso não mudou o fato de que Jesus é o Filho de Deus. A sua insignificância neste mundo não mudou o fato de que Ele é Rei, de que Ele é o dono de tudo. O mundo cometeu esse terrível erro
por causa da sua entrada neste mundo nada triunfal, sem as pompas de um grande imperador, o mundo achou que Jesus fosse um homem insignificante. E esse é um risco que nós sofremos hoje. Nós podemos cometer esse mesmo erro, tornar Cristo insignificante para mim, tornar esse Deus todo-poderoso, Rei, dono de tudo, em alguém sem nenhuma importância para mim e para a minha vida. As pessoas, o tempo de Jesus, não o reconheceram como um rei. As pessoas crucificaram a Cristo. As pessoas o mataram como o pior dos criminosos. E esse é um erro comum nos nossos dias. Não reconhecer Cristo como Rei e crucificá-lo em nossa vida. Não permitir que Ele se assente no trono do meu coração. E um rei que não está no trono é um rei que não comanda. É um rei que não é obedecido, não é seguido, não é respeitado. A ideia de Jesus sentado no trono da minha vida é que eu coloco todas as coisas debaixo da sua autoridade. Eu vou honrá-lo e respeitá-lo acima de tudo. Eu vou obedecê-lo, não importa o que isso custe a mim. Às vezes nós tentamos negociar com esse rei. Eu coloco algumas áreas da minha vida sob a sua autoridade, mas outras eu não me entrego. Eu digo, Jesus pode assumir o trono da minha vida familiar, mas eu não entrego a minha vida financeira a Ele. Ou eu entrego todas as áreas, mas eu conservo uma, que eu não deixo Ele se intrometer. Eu não deixo Ele se meter na minha vida sentimental, nos meus relacionamentos, no namoro, no casamento, enfim. Fazer esse tipo de coisa é dizer que Cristo é insignificante para mim. E a triste consequência disso é que fora do trono, este rei não possui o poder para mudar a sua vida. E se não existe mudança de vida, não existe nada de fato. Não há conversão, não há salvação, não há vida eterna. Ter um Cristo insignificante significa ter uma vida desperdiçada e igualmente insignificante. Irmãos, como nós somos privilegiados. Porque sem a palavra de Deus, para nos mostrar que esse homem que morreu em uma cruz é o nosso Salvador, isso jamais seria possível. E me permita reforçar isso. Reconhecer que Cristo, aquele que morreu na cruz, é o nosso Salvador, só é possível por causa da palavra, que nos mostra que tudo isso fazia parte do plano eterno de Deus, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Hoje, nós podemos ter acesso a isso de uma maneira tão fácil, com tanto recurso, que nos ajudam a compreender essa verdade tão importante para nós. Como nós somos privilegiados. E isso é muito semelhante ao que aconteceu com um povo que a Bíblia cita lá em Atos 17, versos 10 e 12, diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Esse povo recebeu a mensagem das boas novas de Cristo e conferiram com as profecias que diziam que o Messias seria perseguido, que o Messias seria desprezado, que o Messias teria um surgimento insignificante. E a própria palavra de Deus trouxe a esse povo de Bereia o convencimento de que tudo isso era cumprimento do plano de Deus, de que Jesus é verdadeiramente
o Messias Rei e Salvador dos pecados. E a minha oração final essa noite, irmãos, é que essa mesma palavra que fez, como diz o texto de Atos, muitos dentre os judeus, muitos gregos, um bom número de mulheres e não poucos homens, crerem em Cristo como Senhor e Salvador, a minha oração é que essa mesma palavra faça o mesmo entre nós aqui essa noite. Vamos orar, irmãos.